estamos oficialmente gravando. Eu queria, nessa abertura da Primavera Filabras, nossa terceira palestra, eu queria, em nome da diretoria da Filabras, Paula Ananias, Nail Murphy, Renato Mauro Schran e José Bafé, agradecer a todos vocês que estão aqui para assisti-la. De coração, a gente está muito contente, era um sonho que a gente iniciamos em janeiro a sonhar com essas palestras e conseguimos, né? Essa é a nossa terceira, chamamos de Primavera Filabras, porque demoramos 3 meses, 4, 5, 6 meses programando. E muito obrigado a todos. Temos hoje alguns convidados especiais aí. Eu fiquei muito feliz com a presença de todos. É um orgulho para nós, é um sinal de amizade, de carinho. A Filabras, muitos de nós lá dentro, a gente brinca que a Filabras é a praia da filatelia, né? Todos são bem-vindos. E olha, hoje é um dia, para mim, particularmente, muito feliz. Eu estou sempre apanhando com esse Google Meet aqui, é a terceira vez que eu faço isso na minha vida, aos 70 anos, parece que essas coisas são complicadas sempre, mas vamos tentando. Hoje vamos ter o Silvio Rosa Martins. O Silvio é fotógrafo, produtor cultural, técnico de iluminação de musicais, participante da mais antiga instituição cultural de Sorocaba, que é o Gabinete de Leitura Sorocabano, foi presidente do Clube Filatélico Sorocabano e possui um acervo com mais de 1 milhão de selos. Já saiu em jornais, revistas, TV, e para nós é um grande prazer tê-lo aqui. A palestra Os Carimbos do Meu Pai. Então, Silvio, é todo seu. Muito obrigado por estar aqui conosco. Vou desligar os microfones momentaneamente. Quem quiser, o Silvio, ele vai expondo. Se alguém quiser perguntar, ele diz que fica à vontade. Ele prefere mais, em vez de palestra, um bate-papo cultural filatélico. Então, eu vou, a priori, desligar o microfone de todos, mas quem quiser falar, é só ligar o microfone novamente, ok? Muito obrigado a todos. Silvio, agora você liga o seu e você está liberado. Você tem que ligar o seu microfone, Silvio. Valeu. Evair Soares, bem-vindo. Tá ouvindo agora? Perfeito. Somente por uns 20 minutos, depois eu tenho que sair para outra reunião. Okay? Bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Uma das próximas é a sua. Muito obrigado, Evair. Boa noite, meu nome é Silvio Martins, eu tenho 50 anos de idade, sou filatelista avançado desde os 4 anos de idade por influência do meu pai. E vou contar um pouco agora a história do meu pai, que foi um grande desenhista aqui em Sorocaba e também foi um artista plástico que desenhou dezenas, centenas de carimbos filatélicos pelo Brasil. E o diferencial do meu pai era a qualidade dos desenhos que ele produzia. Esta coleção, Os Carimbos do Meu Pai, nasceu em 1991 por ideia do professor Adolfo Friola. Eu queria montar meu primeiro tema filatélico. Ele deu a ideia, monta e conta a história do seu pai como desenhista de carimbos. Então, o professor Friola ajudou eu a adquirir algumas peças que estavam faltando para a coleção na época, e é isso que eu montei Os Carimbos do Meu Pai. Apresentei ela pela primeira vez em julho de 1993 no Gabinete de Leitura Sorocabano. Foi a estreia dos Carimbos do Meu Pai. Segundo quadro. Agora travou de vez aqui. Peraí. Travou de novo aqui. Peraí. Eu estou tendo um problema aqui com a apresentação de slide. Né? Espera só um pouquinho, vamos lá. Ele não está querendo passar para o segundo slide. Espera aí. Silvio, talvez sair e entrar novamente. E aí tocar o barco. Entrar novamente. Parar a apresentação. É a primeira vez que eu estou usando esse recurso, então me perdoe. Certo, vamos lá. Uma janela de novo, um segundinho só. Vamos lá, tranquilo. Não está entrando, pessoal. Meu Deus.
Uma janela. Está entrando agora, Silvio. Está entrando? Isso. Vamos lá, segundo Caio. Então, em 1971, meu pai desenhou os 2 primeiros carimbos postais de Sorocaba. Primeiro, ele conheceu o desenhista Ettore Marangoni na empresa Companhia Nacional Estamparia. O Ettore Marangoni foi chefe do meu pai, e daí o Ettore Marangoni apresentou o professor Adolfo Frioli, que eu considero uma pessoa da família agora, e a partir de 1971 ele começou a fazer os desenhos do Clube Filatélico Sorocabano. Então, em 71, houve esses 2 primeiros carimbos da Expo Fiso 7, que tem o brasão de Sorocaba, o brasão da bandeira de Sorocaba, e também esse desenho, o segundo desenho, que é de tão belo que ficou, foi o nosso primeiro escudo do Clube Filatélico Sorocabano. O desenho é do artista plástico, não, foi uma ideia do Martin Aguilhan, e o meu pai desenvolveu esse selo, tem o selo do terceiro centenário no fundo, terceiro centenário de Sorocaba ao fundo, a pinça e a lente, certo? Virou símbolo do nosso Clube Filatélico Sorocabano. Esses são os 2 primeiros desenhos do carimbos do meu pai desenhou em 1970. Daí, em 1973, aqui eu já comecei a colocar os desenhos, os estudos dos desenhos do carimbos do meu pai, o Jornal Diário de Sorocaba, que lançou esse carimbo em 1973. E agora um carimbo muito interessante que meu pai desenhou, ele é conhecido internacionalmente, o terceiro raid de raça, que ocorreu em Sorocaba no ano de agosto de 1976. Era um rally de carros antigos que ocorria em Sorocaba, teve 4 edições e na terceira edição foi lançado um carimbo postal filatélico. A ideia do promotor do evento, William Fabre, era fazer o Ford T como desenho principal para do carimbo filatélico. Daí uma ideia do Frioli, uma ideia do meu pai, por que não fazer pedaços de vários carros e fazer um carro estilizado, um carro que não existe, um carro fictício? Então foi pego a frente do Ford T, vocês podem ver que tem a frente do Ford T, a lateral de uma Mercedes e o capô de um Fiat antigo. Então, esse carimbo, os colecionadores, o tema carros, ele foi muito procurado, à toa que o Clube Filatélico não possui mais nenhum exemplar dele para venda, para troca, porque esgotou os 1.000 exemplares que nós fizemos. Eu mesmo tenho só 3 exemplares. Um está no carimbos do meu pai, um está no carimbos do Sorocaba e um fica de reserva. Esse aqui foi o carimbo mais famoso que meu pai desenhou, o terceiro rei de raça, de 1976. Por ser um carimbo único. Daí eu estudo a Expo Fiso, 10 anos da Feira Filatélica de Sorocaba. Esse daqui do lado vocês estão vendo o estudo do desenho do carimbo. Ela ocorria na Praça Arthur Fajar de Sorocaba, a famosa Praça do Canhão. E o carimbo tem tão detalhado que as pessoas que estavam nessa fotografia elas se reconhecem no carimbo filatélico até hoje. Para vocês terem uma ideia que tão interessante que ficou esse carimbo. Então, vamos para o próximo agora. Esse é o carimbo mais bonito que meu pai desenhou. A Expo Fiso 17, de 1991, de Sorocaba, que trouxe a figura do centenário do principal historiador de Sorocaba, Antônio Francisco Gaspar. Essa foto foi tirada em 1955, quando os bondes começaram a sair de circulação da cidade de Sorocaba. Nessa época não existia Photoshop. Então, o que eu fiz para meu pai desenhar o carimbo? Eu recortei com gilete o Antônio Francisco Gaspar e coloquei numa montagem fotográfica em cima do estribo. E desse desenho, o meu pai fez, dessa fotografia, meu pai fez esse desenho, que ficou famoso durante anos na agência filatélica Dom Pedro II, em São Paulo, tinha um banner com o carimbo da Expo Fiso 17. O carimbo, ele ficou perfeito. Não existe uma peça que não esteja bem carimbada. É um desenho espetacular. Eu tenho poucas unidades aí desse carimbo, ele é tão requisitado que ele é. E aqui tem um estudo completo de como meu pai desenvolvia o desenho.
Os 150 anos do Olho de Boi, em 1993. Desde a primeira ideia, que foi em dezembro de 1992, certo? E o desenvolvimento do desenho, o que era para ser tirado, todos os estudos, a primeira ideia, e daí o Frioli conseguiu um olho de boi de 60 réis, que era a tarifa postal de Sorocaba, com Sorocaba de atravessada aparecendo inteiro. E meu pai desenhou o carimbo igual do olho de boi e fez a arte final do desenho, que também ficou espetacular. Foi a homenagem mais bonita dos 150 anos do Olho de Boi. Ficou mais bonito do que o selo oficial que foi lançado aquele ano. É o próximo desenho. Agora eu vou contar a história que eu contei para você, Roberto, do Remígio de Bellido. Essa história é folclórica em Sorocaba. Então, no centenário do primeiro clube filatélico sorocabano, em 1996, a nossa reunião, vamos homenagear Remígio de Bellido. Remígio de Bellido é o homem que fez a primeira revista filatélica do Brasil, uma das primeiras do mundo, o Colecionador de Selos. São peças raríssimas e disputadas pelos filatelistas até hoje. E a única foto que nós tínhamos de Remígio de Bellido era um vulto, era o xerox, a cópia da cópia da cópia. Era um vulto. O meu pai falou, vou tentar fazer alguma coisa em cima desse vulto do desenho. E ele desenvolveu o desenho do Remígio de Bellido. Eis que foi feita a arte final, o Frioli falou, alguém conheceu ele? Alguém conhece a foto dele? Não, então vai assim mesmo. E foi para os Correios para gravar o carimbo. Eis que, uma semana antes da exposição, que foi no Iguatemi Shopping de Sorocaba, o Gilberto Fernando Tenor consegue localizar a família do Remígio de Bellido, o neto, bisnetos do Remígio de Bellido. Eles moravam em Itapetininga na época. Vieram para Sorocaba e meu pai foi o primeiro a pôr a mão na cabeça. Meu Deus, e agora? Como é que... Se não ficou parecido com o homem, como é que vai ficar o carimbo? Eis que chegaram em Sorocaba no dia do lançamento e trouxeram uma foto enorme do Remígio de Bellido. E, para nossa surpresa, ficou igual ao rosto do Remígio de Bellido. Nesse próximo carimbo, da Expo Fiso, de 1998, foi a única homenagem que meu pai fez ao pintor Ettore Marangoni, a primeira corrida de ferro do Brasil e das Américas, a 180 anos da fábrica de São João de Ipanema, que é de Sorocaba, agora é Iperó, né? Iperó se desmembrou de Sorocaba nos anos 60. Então ele pegou a pintura, que é a Cruz de Ferro sendo fundida em Ipanema, a pintura feita por Ettore Marangoni, e ele desenvolveu essa arte, esse carimbo postal também, que pessoas da coleção de siderurgia procurou muito esse carimbo, até anos atrás. Ainda tem poucas unidades dele. Próximo slide. Aqui uma foto. Silvio, só interrompendo rapidinho, já estive lá na Cruz de Ferro, lá na Fazenda Ipanema, já estive lá visitando. Tudo que você está falando, como eu morei em Sorocaba há 12 anos, para mim é reviver, né? A Praça do Canhão, né? A Companhia Nacional de Estamparia, que é Cianê, eu trabalhei na Barbero, então, assim, para mim, muito legal. Meu pai trabalhou 14 anos na fábrica São Paulo, que ele conheceu o Ettore Marangoni. Aqui essa foto de 1969, eu nem era nascido, meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs, junto com a locomotiva 58. Ela existe ainda, ela opera ainda em alguns eventos aqui em Sorocaba, e desta foto de família nasceu este espetacular carimbo dos 125 anos da Estrada de Ferro Sorocabana, que foi no ano do 2000. Até hoje, esse carimbo é requisitado para o tema ferrovias, e a riqueza de detalhes dele também é algo fenomenal, que meu pai também fez. Próximo carimbo, o centenário da pintora Djanira, que nasceu na cidade de Avaré, era radicada no Rio de Janeiro, em 2004. Uma fotografia dela, esse carimbo ficou espetacular. Na época, os 1000 exemplares que foram feitos, também todos foram distribuídos, não temos, também eu tenho só 4 exemplares desse carimbo da Djanira, que é algo fabuloso, maravilhoso esse carimbo. Esse daqui, o Dr. Renato Chirran conheceu. É o Dr. Geraldo Ferreira Giazzi. Ele foi o maior filatelista
do tema maçonaria no Brasil, a maçonaria maçônica. Ele faleceu em 2004, ele era o presidente eleito do Clube Filatélico Sorocabano. Ele teve uma doença assim que fulminou rápido, ele nem teve tempo de assumir a presidência do Clube Filatélico Sorocabano, e logo, 2 anos após o falecimento dele, nós homenageamos ele com carimbo na Expofiso 27. E a gente vê a foto dele e vê o carimbo, a perfeição dos detalhes é imensa. Próximo carimbo. Aqui o caminhando na prefeitura de Sorocaba, que muitos pensam que foi Oscar Niemeyer que projetou, mas foi o Ricardo Navarrete. No entardecer, eu tirei essa foto com o celular em 2010, e daí na Expo Finter, que Sorocaba sediou em 2012, nós resolvemos fazer o prédio da prefeitura de Sorocaba, o Palácio dos Tropeiros. E meu pai, vendo essa foto que eu tirei, ele falou, vou fazer o desenho do Palácio do Tropeiro em cima da foto que você tirou. E é um carimbo também que você olha os detalhes dele, mesmo a arte final, a gente olha os detalhes dele aqui, é perfeito. Você olha até a bandeira nacional, certo? Aqui, no fim, foi o último carimbo lançado do meu pai. Os outros carimbos que ele desenhou não foram aprovados, certo? Mas vai entrar no futuro, a publicação que eu vou fazer, o futuro livro que eu vou lançar. O último carimbo que o meu pai lançou em 2012. Ele bateu no carimbo ao lado do o diretor dos Correios de Sorocaba, o César Tadeu, a Expo Finter que Sorocaba sediou em 2012. Aqui, uma das exposições que eu participei com os carimbos do meu pai. Os carimbos do meu pai, ele não tem como colocar uma classificação nela, numa exposição filatélica. Ela sempre entra como convidada ao concurso. E mesmo assim, eu tenho várias medalhas, diplomas e jurados de menções honrosas nessa coleção, por causa dos detalhes de contar a história de como é feito um desenho do carimbo filatélico, certo? Então, uma coleção, é a coleção mais famosa que eu tenho. Não é a mais premiada, é a mais famosa. Ela já passou por vários países das Américas, foi para a Europa, em 2 países da Europa, e também aonde que ela foi, ela recebeu só elogios. Aqui na Expo Finter 2012, parte da coleção Os Carimbos do meu pai, porque foi restrita a 4 quadros por participante, porque ficou uma exposição muito grande e todo mundo queria participar. Então, parte da coleção exposta na Expo Finter 2012, e aqui eu explicando para os alunos das escolas de Sorocaba o que é um carimbo filatélico, como é feito o desenho de um carimbo filatélico, e nesse dia especial, a Escola Aquiles de Almeida, cujo o desenho meu pai também fez. Meu pai, José Maria Monteiro Martins, ele faleceu em 2020, vítima da Covid, mais uma vítima da Covid. Ele era detalhista, caprichoso nos desenhos que ele fazia. Aquilo é uma reprodução que ele estava fazendo em grafite da Mona Lisa. E aqui ele era também cenógrafo de teatro, aquele pintando o cenário do presépio, em 2000. A gente ia fazer um novo cenário para o presépio, mais detalhado, mais riqueza de detalhes, só que não deu tempo dele fazer. Então eu vou preservar esse antigo cenário do presépio da nossa casa para sempre. Meu pai, José Maria Monteiro Martins, aqui alguns carimbos que ele desenhou, e ele foi homenageado o Júlio Castro, sugeriu para que lançasse um selo postal personalizado da série Os Grandes Nomes da Filatelia Brasileira. Foi lançado em janeiro de 2020. Uma justa homenagem. Então, agora eu abro as perguntas, o bate-papo cultural. Se vocês quiserem alguma curiosidade a mais sobre a história dos carimbos do meu pai e de meu pai, José Maria Monteiro Martins. Silvio, parabéns, Oi. muito bacana, adorei. Quer dizer, tem muita história a mais por trás. Imagina a quantidade de vai virar um livro. que seu pai deixou. Vai virar um livro, isso aí, se Deus quiser. Já estamos na fila para adquirir, pode ter certeza, porque aí tem muita história bacana. Já quem quiser qualquer pergunta, nós vamos agora conversando. O primeiro a levantar a mão aqui foi o Agnaldo de Souza Gabriel, depois Bafê. Eu vou então abrir a fila com o Agnaldo lá, ok? Agnaldo. Boa noite, pessoal, novamente aí. Rapaz, eu tive
participando da Expo Finca já há algum tempo lá, mas não tinha conhecimento desses detalhes todos assim, não. Meus parabéns. Você tem noção de quantos carimbos ele produziu em quantidade, assim? Meu pai produziu perto de 100 carimbos. Eu não tenho, assim, todos os exemplares. E teve carimbos que não foram lançados, que foram espetaculares, que vão entrar nesse livro também. Eu cito a Revoada das Velhas Águias em 1984, que foi um carimbo muito bonito, mas não tiveram verba para lançá-lo. E é um desenho, para mim, eu acho maravilhoso, e eu vou colocá-lo também no livro, da parte dos carimbos que não foram aprovados, que não tiveram verba, etc. Certo? E é um carimbo que eu gosto muito do desenho dele. Parabéns, gostei muito. Obrigado. Silvio, se você quiser agora deixar a imagem tirar a imagem, a gente vê todo mundo aqui na tela, acho que ao mesmo tempo, acredito, tá? O time todo aí com a gente aí. Vamos lá. O próximo que está perguntando na fila é deixa eu ver aqui, é o Bafê, José Bafê Rodrigues. Grande Bafê. Boa noite a todos. Boa noite, Bafê. Boa noite. Só agradecer a todos que estão participando. Fiquei muito contente de que o nosso projeto e daquilo que a gente pensava antes começa a adquirir corpo e que se somem outros filatelistas, outras associações amigas, porque esse é o mais importante. Não temos vaidade, e dizer também ao nosso amigo Silvio que também envie para nós as publicações para o Grupo Filabras, para poder fazer essa divulgação, porque eu também não conhecia, eu conhecia parcialmente a história, porque também já sou um filatelista antigo, então a gente conhece de tudo um pouquinho, mas a capacidade que a gente viu do seu pai, a sensibilidade da arte dele, nos deixou muito contente. E poder divulgar isso, eu sei que você vai fazer um livro, mas a gente gostaria que você fosse enviando para a Filabras e a gente poder compartilhar com outros grupos, porque... Com certeza. Tem 380 grupos que eu compartilho, né? Então, a gente tem que mandar esse material para que todos vejam a grandeza que é a filatelia do Brasil, de Sorocaba. E, então, assim, eu agradeço em nome do Paulo Ananias também, que não está presente, e dos outros colegas de diretoria, a todos que estão aqui, e dou passagem aos próximos colegas, ao Brás, meu agradecimento ao Brás Martins, meu agradecimento ao Reinaldo também, apesar de ser da SPP, eu nunca fui da SPP porque eu, na época, colecionava selos fiscais, então não tinha como fazer um intercâmbio e tal, mas fui convidado, já desde 1980, nunca participei, mas tenho visto, vejo tanto da SPP como de outras associações, tudo que for online, eu às vezes dou uma verificada, principalmente eu via muito do Xavier, os carimbos do Xavier também, as franquias mecânicas são um assunto que me interessa muito. Então, eu agradeço em nome da Filabras a todos e, por favor, continuem a palestra de alto nível que vocês estão representando muito bem. Obrigado, hein? Obrigado. Roberto, posso curar a filha, que eu tenho que sair agora. É você mesmo. Seria você mesmo. Faz favor. Sei que você tem compromisso. Obrigado por ter vindo. Parabéns ao Silvio, belo trabalho. Obrigado. Os desenhos do seu pai são realmente magníficos. Os detalhes deles são coisa. Não sei se você sabe que eu faço a continuação do catálogo de carimbos comemorativos do Brasil, que foi feito pelo Zione até 80, depois ele faleceu, e desde 81 eu é que assumi isso aí, e já fiz até 2018. Agora falta 2019 em diante, porque eu estou tendo dificuldade em conseguir as imagens dos carimbos comemorativos. Tinha o Ferri, em Brasília, que me mandava as imagens de todos os carimbos, mas ele se aposentou e desde então eu não consigo mais. Eu consegui no blog dos Correios até 2018, mas 2019, 2020, somente os de primeiro dia. Os carimbos comemorativos, infelizmente, não consigo.
Então, o catálogo, o suplemento está parado. Em 2018, fiz até 2018. E se por acaso estiver faltando algum carimbo na sua coleção aí do seu pai, me fala, porque eu tenho, assim, uns 200 mil, 300 mil envelopes. Eu tenho perto de 10 mil envelopes, isso, faço mais ou menos. diferente. Entre os 200 e 300 mil envelopes de carimbos. E eu tenho quase todos os carimbos do Brasil. Se tiver faltando algum, me fala que... Faltando algum, eu vou falar com você, com certeza, certo? Esses que você falou que tem 3, 4, eu tenho meia dúzia, tenho 10, tenho 20, certo. Todos eles praticamente eu tenho. Ok, então. Okay? Minha especialidade são os carimbos corporativos e eu faço a continuação do catálogo. Uma boa reunião para vocês, e agora eu tenho uma reunião a começar. Evair, muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter vindo. Eu sei que você tem compromisso nesse dia, tanto que a última palestra, que seria dia 15 de dezembro, ficou dia 14 de dezembro com o Evair. Evair, muito obrigado. E eu tenho que aprender a passar esses slides aí, porque eu não sei fazer isso, não. Eu tenho slides. Aqui estamos todos aprendendo. Você conseguiu, isso aí. Um abraço, então, para vocês. Tudo de bom. Boa reunião. Grande abraço. Obrigado. Tchau. Próximo que levantou a mão, doutor Braz, presidente da SPP. Muito prazer em tê-lo aqui. Que felicidade, viu, doutor Braz? Muito obrigado mesmo, de coração. José Roberto, eu quero cumprimentar você, um excelente anfitrião, reunindo aqui figuras da filatelia, muitos conhecidos. E eu quero fazer 2 menções especiais e uma pergunta ao Silvio. Silvio, olha, você fala do seu pai com entusiasmo, e que realmente se percebe todo o merecimento na sua fala. Eu acho que quando a gente tem uma descendência, é nela descendência que a gente revela a qualidade da ascendência. Né? Parabéns pelo pai. E o segundo ponto que eu queria mencionar, que talento, nossa, que figura excepcional, criativa, pontual nas reproduções do pensamento dele, no curto e pequeno espaço de um carimbo comemorativo. Realmente, eu fiquei muito feliz na oportunidade de ver, não imaginava esse acervo, né, de criatividade. Mas eu tenho uma pergunta a fazer. Seu pai era filatelista? Meu pai era filatelista, ele colecionava selos do tema artes. A coleção dele está comigo, futuramente eu vou fazer uma coleção póstuma. Daria um quadro e meio mais ou menos, mas ele nunca chegou a montar uma coleção filatélica para exposição, mas ele era filatelista, sim. Eu sou filatelista por influência dele. É bom. E eu quero um compromisso seu. Você pode assumir? Vamos lá, se eu tiver eu quero ver sempre um alento crescente nessa sua paixão pela filatelia, tá bem? Com certeza. Procure transmitir àqueles que o cercam essa paixão e esse valor cultural que nós temos na filatelia. Realmente, eu às vezes me vejo, eu sou filatelista há 54 anos, né? Desculpe, há 58 anos. Né? O tempo passa, eu esqueço de somar os anos. Né? Eu tenho 72. Né? E quero dizer a você que é exatamente nos últimos 10 anos que eu consegui espaço e, quem sabe, um pouco de tempo, do muito tempo que eu dedico à profissão que eu sou advogado. E, olha, não existe maior companheiro, depois da minha mulher, do que os seus. Né? E, especialmente nesse momento de Covid, todos nós tivemos o isolamento, nós sabemos que a filatelia é o passatempo da solidão. Né? E quantas vezes a gente precisava se ocupar privilegiando os selos para tirar das preocupações da gente aquele momento de reclusão social que nós tivemos que nos impor. Então, Silvio, eu renovo os meus cumprimentos. Foi um momento mágico esse, e quero também dizer ao Roberto que eu também gostaria dele o compromisso de continuar fazendo o que está sendo feito. A Filabras tem uma razão de ser, especialmente ao atrair o filatelista iniciante. Não significa que só tem iniciantes, ao contrário, aqui eu tenho uma prova de que a filatelia não é iniciante na Filabras, tem aí o seu viés, o seu cenário ocupado por filatelistas que realmente trazem experiência para aqueles que estão chegando. Um grande abraço e parabéns a vocês. Obrigado. Viu, doutor Braz?
Obrigado aí pelas palavras, né? A gente sempre se espelha em vocês, em tudo que tem na filatelia para a gente ir trabalhando. Eu falo às vezes com o Igor conhece, domina tão bem essa parte de coisas, que eu digo para o Igor, como que eu faço isso aqui? Porque aqui eu uso o Google Meet e eu tenho assistido palestras lá da FEBRAF, que é pelo Zoom. E eu comecei a aprender isso daqui com algumas orientações que ele me deu. Mas a Filabras, realmente, assim, a gente brinca que ela é a praia da filatelia, porque todos são bem-vindos. Hoje, coincidentemente, um rapaz de Itanhaém, que tem lá mais ou menos uns 200 selos que ele ganhou de um tio, ele me ligou, alguém me deu contato, ele falou, olha, eu queria tanto participar, mas o meu conhecimento é tão pequeno, eu tenho vergonha. Aí eu falei, não, vamos lá. Então, eu falo que a Filabras tem ele recebe, vai ser alguém que vai aprender, já expliquei para ele como usa a biblioteca. Então, é aquilo que você falou, todos temos um espaço, né? E cada vez vamos nos unindo cada vez mais. E por isso que eu fiquei super feliz de tê-los aqui. Nossa, quando o Reinaldo me falou, Roberto, posso assistir? Me passa aí o link aí, vou convidar o Braz. Olha, eu fiquei feliz, tá certo? Quem me conhece aqui, o Bafê toma café comigo toda semana, ele sabe que eu, apesar de 70 anos, eu sou meio criança, eu sou meio moleque. Eu fiquei tão feliz, eu falei, caramba, né? Que legal para nós, né? A gente brigou tanto, porque a gente não tem receita nenhuma na Filabras. E aí a gente brigou para ter isso, fomos conversando, e o Paulo Ananias está meio adoentado, vocês sabem, mas o Bafê, todo mundo incentivando. Flávio Rosa é um irmão para mim, esse cara aqui. E aí eu conheci o Silvio, aí depois, nossa, o Silvio, aí ele falou, não, eu conto sim, eu te ajudo. E hoje nós temos 5 palestras, sabe, Braz? Doutor Braz. Mas o que acontece? Já tem uns 5 outros que já falaram, Roberto, se você quiser eu vou, né? Se você quiser eu vou. O Aguinaldo, que está aqui com a gente, é o próximo, né? É o próximo palestrante aí, dia 1º de dezembro, o Aguinaldo está aqui com a gente. Vocês lembram do artista plástico que fazia os desenhos para a Gazeta Mercantil em São Paulo, que fazia bico de pena, os desenhos? Não eram fotografia, eram desenhos que apareciam na Gazeta Mercantil antigamente? Então, ele fez o desenho do centenário do Adhemar de Barros, vocês lembram? O Adhemar de Barros. Foi um desenho com tantos detalhes, na hora que o desenho foi diminuído para gravar o carimbo, na hora que bateram o carimbo, virou um borrão. Meu pai falou na época, não pode fazer linhas finas, você tem que fazer o mínimo de linhas possíveis. E ele fez com muita linha, ele encheu tanto de detalhe o carimbo, que o carimbo, na hora de gravar, virou um borrão. Meu pai, na época, falou o motivo. Ele fez muitas linhas no carimbo filatélico, não pode fazer linhas assim. São as armadilhas da falta de experiência, Silvio. Exatamente, com certeza. Certo? E ele era um excelente... Eu esqueço o nome do artista plástico que fazia para a Gazeta Mercantil, mas no centenário do Adhemar Barros, que foi uns 25 anos atrás, infelizmente não deu certo aquele carimbo. Oi. Ô, Silvio, desculpa, tem uma filha aqui, mas só uma coisa. O seu pai tinha um apelido famoso, não tinha? Todo mundo chamava lá em meu Sorocaba? pai, o apelido dele era Lolé. Lolé, o famoso, todo mundo fala Lolé, famoso. Famoso Ei, coisa Lolé. boa, hein? Estou te devendo um café em Sorocaba. Primeiro daí minha, eu vou te convidar. Ó, agora, aqui, quem solicitou, o Braz, não sei se já vai falar mais alguma coisa. Braz, seria a sua vez novamente aqui pela ordem. Não, eu tirei. Pode tirar minha mãozinha daí. Peraí, sou eu que tiro, né? Tá feito. Mas, então tá o Bafê aqui, ó. Bafê, pode ser? Eu fico por aqui ouvindo vocês e realmente renovo meus cumprimentos. Não, eu deixei também a mãozinha e já tinha falado, mas volto a agradecer ao Braz, que eu não conheço pessoalmente, mas sei do trabalho dele, e dizer que é muito importante essa integração que a gente está fazendo. E como o Roberto falou, nos nossos cafés a gente fala muito da sua pessoa, fala do Dedivites, fala do Reinaldo. A gente espera uma congregação e a sapiência de todos, que tudo é possível em prol de um determinado, em prol da filatelia. Então, agradeço de novo
a mãozinha já estava estendida, mas eu agradeço de novo a presença de vocês e mandar um abraço a todos. Obrigado, viu? Obrigado, Bafê. Obrigado. Reinaldo Macedo, você, por favor. Bom, boa noite, Roberto, boa noite a todos os participantes. Queria aproveitar para agradecer a extensão do convite que o Roberto gentilmente fez pelo WhatsApp, a gente tem se comunicado, para mim tem sido um prazer poder estar em contato com ele. E comungo as palavras de todos aqui, né? A filatelia é um hobby que tem a grande capacidade, em que pese de ser um hobby solitário, de provocar esse grande número de amizades, e esperamos que, a partir desses tímidos passos, a gente consiga construir uma união bastante grande, porque são vários estágios que compõem a filatelia, e, evidentemente, dentro dessa praia que o Roberto bastante cita, é necessário esse trabalho de base, é necessário resgatar todas as pessoas que estão iniciando, e, evidentemente, como eu e o Bafê já conversamos no passado recente, conseguir construir uma escada para que a pessoa possa estar na praia, possa molhar o pé e, quem sabe, possa nadar um pouquinho mais no fundo também, se não tendo nenhum tubarão, e aí todo mundo convive junto. Então, agradeço muito o convite e todas as vezes convidados, vou fazer o meu melhor para poder estar aqui presente. Oh, muito obrigado. Puxa, obrigado. Muito obrigado. Ficamos muito envaidecidos. Bafê, sua vez. Não, só para dar um retorno para o Reinaldo, e eu me lembro logo que nós começamos na primeira filatelia, começamos com a filatelia primeiro, na exposição. E na época, até o Reinaldo, muito gentilmente, ele deu umas dicas de como a gente podia trabalhar, como a gente podia fazer, e eu expliquei para ele que naquele momento não era possível fazer aquilo. Não dava para se fazer aquilo porque a gente não tinha suporte, a gente não tinha conteúdo ainda como um grupo, digamos assim, era muito escasso os nossos recursos. E eu até, naquela época, falei, Reinaldo, espera um pouquinho, quem sabe? Aí passou a segunda filateliana minha, ele me deu as dicas da FIP e tudo mais, que eu também conheço, que eu tenho, e eu falei, mas no momento a gente não pode aplicar essas regras, porque ainda estamos engatinhando. Temos filatelistas à altura disso, mas estamos engatinhando como um grupo, uma associação. E hoje a gente pode falar que, reunindo todas essas pessoas que estão aqui, talvez a gente possa dar um passo na frente para agigantar aquela ideia que você propôs lá atrás, Reinaldo, e que a gente possa, em comum acordo, desenvolver isso com uma outra capacidade, melhorar, evoluir. E assim, é só para dizer para você e agradecer pelaquela oportunidade, porque a gente, quando fala, às vezes, por e-mail ou por WhatsApp, a gente não se define bem as coisas, parece que fica uma coisa muito distante, né? E também elogiar você pelos seus prêmios que você tem trazido aqui para o Brasil, né? Que a gente tem visto, e manda para a gente poder divulgar também. A gente estará divulgando nos grupos, é um prazer. Sempre falo, os grupos que eu administro no Facebook são 12, e eu estou sempre compartilhando, é só mandar para mim, tá bom? Agradeço, hein, Reinaldo? Obrigado, Bafê, e mais uma vez, obrigado, Roberto, pela oportunidade. Olha, tem mais. Agora quem vai falar aqui é um dos meus heróis, hein, Bonini. gente? É o Batman, o Bonini. Grande Batman. Tem que ligar o microfone, Bonini. Antônio Araújo. Bonini, seu microfone está desligado. Não consegue ligar para ele. Aqui. Não. Bonini, seu microfone está desligado, você tem que ligá-lo aí.
Acho que tem que dar o nome Batfone, senão ele não vai ligar o microfone. Por favor, Batman, ligar o Batfone aí. Vermelho, Batfone vermelho. Bom, se alguém tiver uma pergunta, ele está tentando ligar lá, ele está... Não sei. Batman, só se teve alguma ocorrência séria aí, ele saiu para... Deixou só a imagem dele aqui. Foi atender o bate-sinal. O Reinaldo Macedo... Comissário Gordon, para aquele telefone vermelho. O comissário Gordon mesmo. Reinaldo Macedo, vice-presidente da FIP, isso é um orgulho para o Brasil, né? Nossa Senhora, a gente... Bacana, essas coisas emocionam a gente, parabéns. Bom, não sei se mais alguém tem algum comentário. O Alessandro Rapa aí está chamando. Opa, Alessandro, eu que estou perdido aqui. Alessandro, você então. Boa noite, pessoal. Boa noite. Silvio, primeiramente, parabéns, tá? Obrigado. Assim, os carimbos foi uma paixão, assim, que eu não tive de início, logo de início, quando, né, me comecei a crescer na filatelia. Coleciono desde os 12 anos de idade, tô com 43, mas eu aprendi muito, né? Sou da geração que eu tinha que ir pegar ônibus, ir na biblioteca, estudar. O contrário de hoje, a Filabras é algo que me surpreendeu muito, né? Porque eu nunca imaginei, falei, nossa, Filabras é online, poxa, que bacana, né? Então, assim, mas a princípio foi a filatelia clássica, que é o que eu faço, o que eu coleciono até hoje, é a filatelia clássica brasileira. Mas, querendo ou não, a gente sempre, eu falo assim, que é a maçã do Jardim do Éden, que você fica tentado, nossa, que carimbo bonito, que carimbo e não sei o que, você começa, né, a querer, que nem esse carimbo mesmo que eu comentei, né, da Estação Rebouças, eu procuro ele há décadas não, mas há muitos anos, né, desde que eu soube da existência dele, tive conhecimento da existência desse carimbo, né, mas assim, eu procuro me limitar à filatelia clássica, mas assim, parabéns, Silvio, você tá de parabéns, tá? Parabéns mesmo. Principalmente, assim, pela pessoa que você é em divulgar a filatelia, como eu acredito que todos aqui, que eu acho que o verdadeiro filatelista, né, ele, acima de tudo, ele não preza só a coleção dele, ele preza a divulgação da filatelia e preza uma coisa que se chama pessoas, né? Hoje, por exemplo, eu tenho amizade com o Robson, conheço o Robson pessoalmente, o Paulo, esqueci o sobrenome, o Paulo Araripe, graças a Deus tive a oportunidade de conversar com ele, né? Espero que ele tenha gostado do bolo de fubá, né? O Robson, poxa vida, a gente é tudo de Campinas, né? E assim, parabéns, meu amigo, parabéns, um prazer conhecê-lo, né? E se Deus quiser, um dia a gente vai ter também a oportunidade aí de se conhecer com certeza, pessoalmente, tá? Com certeza. Alessandro, obrigado. Eu só tenho mais duas perguntas aqui. Eu só queria dar uma boa noite para Érica Maria Martins. Minha irmã. Aí, bem-vinda, prazer. Pedro Silva, Osmar Viotti, Maiara Calipsa e Euclides Neto. Maiara Calipsa, minha sobrinha. Bem-vinda também. Bem-vinda, Maiara. Então, vocês estão me ouvindo aqui agora? Pronto, Batman, oi. Valeu, grande Bonini. Eu só queria agradecer o convite que vocês me fizeram também, a eu, Roberto, o senhor, e o Aranias também, né? E uma excelente palestra aí do senhor Silvio, muito bacana. E estou muito feliz também pelo
união. Vamos ver se a gente consegue se aproximar mais a Filabras com o pessoal da SPP, né? E com a FIP, com a FEBRAF, tudo, para fazer uma unidade maior, que é o meu sonho. Ver todo mundo unido. Bacana. Com certeza. Falando a mesma linguagem e cada vez procurando crescer mais, alavancar mais a filatelia. É isso que estou muito contente pelo dia de hoje. Muito obrigado a todos. Desejo de Batman será cumprido. Ora, quem chegou? Luiz Gonzaga Amaral, grande Divinópolis. Bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Roberto. Muito boa noite, pessoal. Boa noite. Você vai ter que depois assistir essa palestra. Foi muito agradável, tá ótimo. Pessoal bacana aqui, que você vai estar vendo o time todo aí. Então, hoje é um dia de felicidade nossa aqui, pode ter certeza. Eu estou vendo sim. Estou vendo umas figurinhas novas que não estavam nas outras reuniões. Está muito bom. É, bacana. Tá vendo? Assim, devagar vai indo. A gente vai convidando e recebendo. Olha, a gente ficou feliz. Dessa vez eu falei com o Paulo está afastado, e o nosso presidente atual é o Bafê, né? Eu tenho todo o respeito ao nosso Bafê. Às vezes, de vez em quando, a gente conversa em off lá com o Paulo, que ele está fazendo um tratamento. E ele falou, nossa, que felicidade esse time todo. Ele até conversou com o Bonini também. Legal. Querendo pôr uma coisa, próxima... só um comentário. Pois não, Silvio, pois não. Teve o lançamento do centenário da Escola de Educação Física do Exército, um selo lindo, mas o carimbo, um desastre. Não sei se vocês repararam nisso. Falei, nossa, mas que carimbo desastroso, um selo tão bonito, tão criativo, e um carimbo assim, parece que foi feito de qualquer jeito. Então, isso que meu pai vai deixar uma saudade grande na filatelia brasileira, a qualidade e os detalhes do desenho que ele fazia. Bacana. Doutor Roberto Anitti. Opa. Primeiro, cada vez que falava o Roberto, eu levantava aqui a antena, mas era você, o Roberto. Esses Robertos, viu? Silvio, Oi. Falar alguma coisa seria mais do mesmo, tá? Eu fiquei maravilhado aí com o trabalho do seu pai, com a maneira com que você está conservando e divulgando esse trabalho. Obrigado. Uma coisa que eu realmente sempre falo e me esforço para fazer isso no meu site, na minha revista semanal, é não deixar a história da filatelia se perder. Então, é muito importante que esse passado ele não desapareça. Então, o importante é pesquisar e divulgar. E eu falo isso para todos os colegas, todo mundo tem essa possibilidade. Eu tenho tentado montar uma biblioteca filatélica em casa, estou comprando muita coisa, e à medida do possível eu vou divulgando. Eu te confesso, eu não sabia absolutamente nada sobre os carimbos de Sorocaba. Eu tenho esse selo personalizado, até porque eu montei uma coleção de selo personalizado, né? E eu não sabia nada sobre o seu pai, sobre essa história fantástica. E os carimbos dele realmente são aqueles que chamam a atenção. Pela beleza plástica, você olha o carimbo e você não está do selo. O carimbo está dizendo tudo. Você acabou de falar, lançar um carimbo feio. Não é só isso que lançaram. Lançaram selo feio, carimbo feio, motivo feio. Exatamente. Tá? Totalmente diferente dessa época em que a filatelia era vista com outros olhos pelos correios, né? Então, olha, o mais do mesmo é, no mínimo, meus parabéns e um abraço bem grande para você. Tá? Obrigado, Roberto. Tá joia. Robson Peniche. Boa noite mais uma vez a todos, a quem entrou depois. Né? O doutor Roberto colocou muito bem aí, falar mais do mesmo, né? Seria redundante. Só parabenizar o Silvio, né, pelo belo trabalho. Obrigado. Parabéns ao seu pai pelo tanto de contribuição que ele deixou para a filatelia. Eu falo que eu sou filatelista ainda iniciante, né? Apesar dos 10 anos que eu coleciono, eu ainda estou aprendendo muita coisa, né? Tivemos na SPP recentemente, lá, eu e o Araripe, né? Tivemos a oportunidade de conversar com o Dr. Roberto pessoalmente, né? Então foi muito bacana também. Então a gente falou de Filabras, falou de SPP, falamos de filatelia um pouquinho, né? Então, parabéns e parabéns à Filabras por mais esse evento, ao Bafê, ao Roberto, né? E a toda a diretoria, que isso tem nos ajudado muito, e a gente faz questão de, quando vai viajar, passear, vai encontrar algum filatelista, de divulgar justamente por isso, para manter
essa empolgação, esse envolvimento, né, e esse aprendizado, que vocês que já têm mais tempo na filatelia, passam para a gente e sem medo nenhum. Então, isso é muito bacana. Obrigado. Obrigado, Rodolfo. Dr. Braz e Dr. Braz, Reinaldo, a gente tem uma camiseta que a gente andou fazendo, não sei se eu vou dar para vocês verem aqui, eu vou levantar aqui, ó. Essa é da Filabras. Então, tem algumas camisetas que a gente andou bolando aí, e o Robson, por exemplo, o Paulo Araripe, alguns deles, né, o Bafê, eles sempre que viajam põem a camiseta da Filabras. Então, a gente fala que são os nossos embaixadores, né? Onde eles vão, eles estão levando o nome lá. Eu viajei para lá com o professor Maurício Prado, fui lá de camiseta, fotografei, então a gente fica fazendo essa divulgação, sempre trabalhando a filatelia e com muito carinho. Eu queria deixar esse registro. Próximo, Afá José Bafê, grande. Não, eu quando eu levantei a mão, e o Robson tenho acompanhado aí as visitas dele, tanto do Robson, e agora me passou, não lembro o outro filatelista, são tantos, e eu digo que eles são os embaixadores, né? Paulo Araribe. Então, e dizer para o Dr. Roberto Anici, que ontem estive visitando o blog dele, e foi de muito boa valia, porque uma pessoa me pediu alguma coisa sobre franquias mecânicas, e o blog dele tem um trabalho muito bem feito, e que eu passei para a pessoa. Então, Roberto, sobre o excepcional blog. Obrigado, seu José. Obrigado, Roberto. Fui eu. Eu só não deixei um comentáriozinho lá. Eu estava correndo, porque a gente não pode ser correndo. Mas é um blog que eu diria que vai marcar, já marca a filatelia como ela é. E a nossa pretensão, e é o que a gente está pensando sempre, eu discuto isso com o Paulo Ananias, é que nós não só evoluir, mas a gente vai precisar de espaço para os novos. E há muita coisa ainda para reconhecer na como esses carinhos próprios agora que o Silvio morreu, e eu também não tinha conhecimento disso. Muito bom. Então, estão de parabéns todo o trabalho feito, e espero que vocês nos ajudem a poder compartilhar o trabalho de vocês. Pode mandar para a Filabras, pode mandar para os grupos, porque eles vão ser compartilhados. Eu compartilho as viagens do Rock, às vezes, eu compartilho via Messenger para um monte de gente. Eu trabalho muito nos bastidores, né? Então é assim. E ontem visitei o belo do Roberto, eu digo, e achei que nessa casa, isso é importante, né? Atrás, a gente tem que encontrar aquilo que a gente precisa filatelicamente falando. E a gente tem uma gama de colecionadores tão excepcionais, meu amigo Luiz Gonzaga, poeta, né, aqui, e outros. Então, a gente tem como avançar cada vez mais e assim poder promover a filatelia como a gente quer. E eu também, falando de carimbos, já estou há 3 anos, já também estou compilando carimbos, mas carimbos sob selos filatélicos, né? Sob selos fiscais. Que são carimbos de tabeliões, carimbos de tudo, é uma gama grande. Então, aqueles que, porventura, tiverem carimbos sobre selos fiscais, e que a gente possa divulgar e também promover, para dizer mais também sobre a história. Porque atrás do carimbo tem uma história muito bonita, e a gente, é aquilo que você falou, né? A gente pode perceber nos carimbos do pai do Silvio uma sensibilidade muito grande. Então, eu preciso que esse trabalho, a gente na Filabras,
Então, pode mandar, eu terei todo o prazer em divulgar, tá bom, gente? Com certeza. Muito obrigado. Paulo Aripe. Boa noite, pessoal. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o Silvio. Fiquei muito contente. É a primeira reunião da Filabras que eu participo e estou muito feliz. Eu gosto bastante de carimbologia e, assessorado pelo Robson, meu companheiro aí das viagens filatélicas, eu tenho tentado estudar um pouquinho de carimbos também. Eu adorei a história. Filatelia tem exatamente esse mote, né, que é a gente conhecer mais história, né, com detalhes, né, a filatelia, ela consegue transportar a gente para esse lugar, e eu gostei demais. Agora, Roberto, com a camiseta da Filabras, que a gente já foi em vários lugares, né, Robson, já chamaram a gente de lindos, de cônsules, de embaixadores, até de fiscais. Teve exposições que a gente foi, né, que quando entram os dois, o pessoal já fica assim, nossa, o que é uma fiscalização, o que é? E eu faço o cara de fiscal mesmo, sabe, Roberto? E, olha, é um prazer mesmo. Eu coleciono selos há 40 anos, né, com mais ênfase nos últimos 5, e o tanto que eu cresci depois que eu me associei à Filabras é uma coisa, assim, espantosa, sabe? Estou muito contente e espero que você, Roberto, e o Bafê também me autorizem a continuar sendo cônsul da Filabras, que muito me orgulha, viu? Robson, você. Eu queria só aproveitar o gancho do Bafê. Não, acho que o Eduardo... já sou eu, então vamos lá. Eu queria só aproveitar o gancho do Bafê, quando ele falou do blog do Dr. Roberto, né? Que são importantes ferramentas e locais de pesquisa para a gente poder utilizar. E o Dr. Roberto tem um programa no rádio, que ele faz uma participação muito bacana, numa rádio, eu acho que é em São Paulo, né, Dr. Roberto? Eu gostaria que o senhor divulgasse aqui, doutor Roberto, para outras pessoas que não sabem. Eu já tive o prazer de escutar, né, de participar, muito legal, e é muito bacana as histórias, o conhecimento que o doutor Roberto traz também nesse processo. Então, eu acho bacana o senhor divulgar para nós aqui, porque, para concluir, antes do senhor divulgar, doutor Roberto, eu falei outro dia, numa das palestras, que essa reunião, ela lembra muito as reuniões que nós fazíamos de sábado nos Correios, com os outros filatelistas, nos guichês filatélicos, nos encontros. Eu tive o prazer de participar disso em Belo Horizonte, quando eu morava lá, e isso é enriquecedor. Acho que essa é a palavra. Essa troca de informação, essa troca de experiência, né? Então, quando a gente tem essas reuniões aqui, eu volto naquela mesma época, quando a gente fazia as reuniões de sábado nos Correios, o doutor Roberto bem colocou, quando o Correio dava outra importância para a filatelia, né? O Robson, foi um prazer falar com você e o outro colega lá na SPP, né? Minha camiseta amarela chama atenção, a SPP é uma camiseta amarela também, mas eu não uso, tá? Eu ainda sou partidário, talvez por causa da idade, eu cinza mesmo, né? A cada 15 dias eu apresento na rádio, Web Rádio Censura Livre, é lá de Niterói, a Web Rádio Censura Livre. Quem comanda lá é o Heitor, e ele tem um programa chamado Aulas com Filatelia. Eu participei algumas vezes, mostrando algumas coleções minhas, ou alguma coisa relacionada ao tema da data, por exemplo, falei sobre vacinação, falei sobre poliomielite, e, de repente, como eu escrevia o livrinho A História do Brasil através dos selos, ele me convidou para fazer os programas e apresentar. Bom, o livro são 25 fascículos, e a gente dividiu em 24, 25 aulas, e eu estou fazendo aula a cada 15 dias. Essa aula é transmitida pelo Facebook, pelo YouTube, tem um podcast também, e eu também fico hospedando os links. E a aula que eu dou, os slides, né, que eu monto, eu estou hospedando em PDF também no meu site. E toda sexta-feira ou sábado eu solto a minha revista semanal e eu coloco os links, né? Está tendo uma audiência razoável. A gente tem no meio audiência pelas pessoas que vêm no dia.
mas, no geral, quem depois assiste pelo Facebook, pelo YouTube, né, e está tendo uma audiência bastante grande durante a semana. E eu recebo perguntas e perguntas, né? É um negócio muito bacana. A ideia minha sempre foi utilizar a filatelia como meio de propagação de cultura. Eu, o Antônio Carlos e o Basile, da Sociedade Filatélica, ficamos quase 3 anos dando aula para as crianças do primeiro grau, no Colégio Mackenzie. Foi uma coisa apaixonante você dar aula para crianças de 8, 9 anos, mostrando o selo, dando um selinho e pedir para ela, daqui 2 semanas eu volto, queria uma redação desse selo. É um trabalho muito bacana. E hoje tem o Zeca, né, que faz as aulas também, aqui em São Paulo. É bacana, eu faço aí e divulga a filatelia, e dá gosto mesmo fazer isso. Mas obrigado, Robson, pela lembrança aí, obrigado mesmo. Eu ia pedir, Silvio, desculpa ter colocado isso, de licença a você, mas cabia muito bem aqui a gente poder colocar isso também como mais um ponto de local de pesquisa para a gente, né? Com certeza. Obrigado. Eduardo Melo, você. Silvio, primeiro, parabéns a todos aqui. Acho que de todos aqui, eu devo ser o mais iniciante que existe. E por isso, uma dúvida que eu tenho, e acho que qualquer um pode responder, você ou qualquer outro. Quando vocês falam em colecionar carimbos, ou qualquer outro nome que você queira dar a isso, você coleciona a figura do carimbo físico, a peça? Eu coleciono o carimbo, a peça circulada, a peça que foi lançada no dia do lançamento, no caso, certo? O envelope comemorativo, e às vezes também o desenho do carimbo, se tiver, né? Que é o caso mais raro. Eu tenho os do meu pai, e alguns outros artistas plásticos de Sorocaba de outro tempo. Mas é isso que é interessante. Eu coleciono e pesquiso os carimbos postais filatélicos do Brasil assim. Sorocaba já teve 111 carimbos filatélicos, mas mais da metade meu pai que desenhou. E eu calculo que tinha mais 12 mil carimbos já lançados no Brasil atrás do tempo, carimbos postais filatélicos, né? E fora esses outros que a gente nem conhece, que nem está catalogado ainda, que aparece de vez em quando, e a gente, por exemplo, o catálogo Ângelo Zioni, ele já teve, alguém me corrige, já teve que ser corrigido, às vezes, porque aparece carimbos que nem o colar histórico de Sorocaba, que existe só 2 exemplares. Ele é uma das últimas edições do Ângelo Zioni, ele não colocou o carimbo, esse carimbo de 55. O Eduardo saiu, alguma coisa aconteceu, acho que ele apertou algum botão errado lá. Olha, o Dr. Braz saiu, ele deixou um recado aqui, acho que não sei se vocês leram, mas eu vou ler para vocês. Renovo meus cumprimentos ao anfitrião Roberto, muito obrigado, claro, ao expositor Silvio, que faz jus ao DNA do seu saudoso pai. Ele deu uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Não sei se mais alguma pergunta, algum comentário. Não, só eu gostaria de fazer mais um comentário, Roberto. Tem uma pessoa no Facebook que divulga vários carimbos comemorativos, inclusive ele disponibiliza os PDFs. Eu estava tentando ver o nome dele aqui, acho que é Evair Soares. É o Evair, ele é o que falou aqui para nós aqui. Ele estava com a gente aqui. Ah, ele, né? Ele. Eu sei porque eu sempre vejo lá, eu abro a lista de carimbos. É o Evair. E ele põe os PDFs lá e tal, dá para a gente baixar os PDFs. Eu já baixei várias listas de carimbo dele, e é muito bacana que ele faz separado, né, por temas, né? O catálogo do Zioni, ele disponibiliza assim. E ele vai fazer uma palestra para nós. Não sobre. Não é só que é um outro assunto que ele vai falar com a gente aí. E a gente aproveita e fala um pouco desse também do catálogo do Zioni lá. Rogério Locke, boa noite. Acho que eu não tinha te cumprimentado. Muito bem-vindo aí, viu, cara? Eu estou meio perdido aqui um pouco no. Mas, mais alguma pergunta? Pode, Roberto, claro, sempre fala. Não, eu só quero avisar o pessoal aí que quiser fazer uma boa pesquisa, vai no blog do Dr. Roberto Anishi, que lá tem quase tudo. É só pesquisar lá que você vai fazer uma boa pesquisa. E as aulas que ele dá no Web Rádio também é excelente. Tá? Pode assistir, que é muito boa. São fantásticas. Eu não perco uma.
E, ó, lembrando todo mundo, amanhã tem sorteio, tá? Amanhã tem um sorteio da Filatelia Fiscal Pé de Passagem, terça-feira tem aula FEBRAF, maravilhosa tem sido, eu estou fazendo aquele curso, e quarta-feira, doutor Roberto Anitti, também lá falando do Brasil em aulas com filatelia. Então, quem quiser aprender, tem oportunidades aos montes aqui, viu? Roberto. É isso aí. Só fazer um comentário. Pois não. Sábado tem reunião do CTC lá de Campinas, viu? Ah, tá. Reunião muito boa, muito bacana, pessoal. Uma turma bem bacana e vai ter uma apresentação muito boa do James Beaton. Quando vai ser, Luiz? Obrigado, Luiz. Obrigado. Hã? Quando que vai ser? Vai ser no sábado. Eu pego e mando para você. Eu vou mandar para você lá no Facebook, tá bom, Robson? Tá bom, combinado. Obrigado, viu? Nada. Só mais um, já estamos falando de eventos, no sábado tem a reunião também do Clube Filatélico e Numismático de Santos. E eles passaram um convite, vai ser sábado agora, às 3 horas da tarde. O Dedivitz deve estar chegando lá da Cidade do Cabo, né? Da onde vocês foram. O Reinaldo também esteve lá. E talvez ele até esteja nessa reunião, que vai ser às 15 horas, aqui em Santos. E eu já disse que vou, e falei, vou levar um cara comigo, que é o grande mestre Buffet, tá? Ele vai estar intimado a sábado às 3 horas lá, com direito a ganhar um chocolate lá também. Eu e o Araripe já estamos planejando uma visita em Santos, viu? Agora, sábado tem reunião, às 15 horas. O pessoal é muito simpático, puxa vida. Roberto, Eduardo Melo. Eu queria falar, Roberto. A minha internet caiu exatamente na hora que eu perguntei. Mas depois eu assisto, só para ver se vocês viram que eu estava fora. Não sei se nós vimos e gravamos e te avisamos. Eduardo Melo, você não perderá. Pronto, aí está gravado a resposta do Silvio, porque eu tenho curiosidade de saber isso. Se ele tem a peça física do carimbo ou se só a figura que o carimbo grava. Mas não, eu tenho a peça e eu respondi para você lá. Tenho a peça, eu tenho a peça circulada, o que der para eu ter, eu tenho na minha coleção. Ótimo, ótimo. Depois eu assisto e vejo a tua resposta completa. Tá? Obrigado, desculpa aí. Que é isso. Eu acho que ele está perguntando, Silvio, se você tem o carimbo. Ah, não, o carimbo, eu só tenho... O carimbo mesmo. O carimbo. Eu só tenho um que o Correio presenteou meu pai com o positivo do carimbo. Isso. Justamente aquele Ipanema, de 1998. Os Correios do Brasil, que nem um troféuzinho, eles deram de presente para o meu pai. Esse é o único que eu tenho. Então a curiosidade continua. O que é que eles fazem com os carimbos que são inativados, vamos chamar assim? É levado para o Museu dos Correios em Brasília. Todos? Do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro. Porque quantos carimbos são feitos? Cada comemorativo, quantas peças de carimbo são confeccionadas? Depende do Natal. Esse ano foi 27 carimbos filatélicos. Não estou falando do Natal. Estou falando o carimbo, por exemplo, aquele carimbo lá do trem que tem sua família na frente. Sim, um carimbo só. Naquele carimbo. Quantos carimbos foi um carimbo só? Um carimbo só. Ficou na agência central batendo as cartas que saíram de Sorocaba para o mundo. É um carimbo só. Então, aquele carimbo só foi usado em Sorocaba. Só em Sorocaba. Daí ele fica uns dias na agência filatélica de São Paulo, daí vai para Brasília. Esse que é o ritual do carimbo. Ele fica de 7 a 30 dias na agência central da cidade, depois vai para a capital, fica uns dias lá para os colecionadores pegarem e vai para Brasília, onde ele é arquivado. Então, como o Buffet falou agora, a peça que eu digo é o carimbo mesmo. A chapinha fica arquivada em Brasília, no Museu dos Correios. E só é confeccionado uma peça. Uma peça só. Por exemplo, aquele de Ipanema é uma peça só. O do Natal são 27 carimbos, um em cada capital, entendeu? Sim, mas são carimbos diferentes, né? Não, é o mesmo desenho, só muda o nome da capital, entendeu? Tudo bem, mudou alguma coisa. Então são 27 porque são diferentes. Exatamente. Desculpem, mas é dúvida de iniciante de verdade. É isso, a gente está aqui para dar dúvida. Claro. Eu não tinha noção nenhuma do que fosse um carimbo.
Vocês lembram do supermercado? Quer dizer, o que é um carimbo, a gente sabe o que é. Agora, como ele é utilizado, para onde vai, como vai, eu não sabia, não. Vocês lembram o Jumbo Eletro antigamente? Oi? O supermercado Jumbo Eletro? Jumbo Eletro. Em 1974, no aniversário do Jumbo Eletro, foi lançado um carimbo comemorativo em cada cidade que tinha Jumbo Eletro. Sim. Então tem centenas e centenas daqueles carimbos. É o mesmo desenho, só muda o nome da cidade. Eles gastaram um dinheiro assim enorme. E em Sorocaba, ele não foi batido na agência central. Existem pouquíssimas festas desse carimbo. A minha curiosidade é muito baseada porque meu avô era tipógrafo. Então ele tinha uma tipografia daquelas antigonas, lá, usava fotolito. E montava aquele quase que um desenho e fazia a impressão do que fosse necessário ser impresso. E aí a minha curiosidade é essa, porque existia esse tipo de coisa, dependendo do que ele fosse imprimir, ele fazia a pecinha e botava lá eu não sei nem qual é o termo que usa, mas ele fazia a impressão daquilo ali, máquinas manuais, que você movia no pezão lá, e ficava movendo ela com o pé. Coisa de tempo do Hong Kong mesmo, e que aí me atiçou a curiosidade do que é feito com esses carimbos. Porque eu sou curioso para achar onde estão os tipos que o meu avô usava, porque onde eu achar, eu vou recolher. Ô, Querel, falei para você, fica guardado lá no Museu de Brasília, Museu dos Correios em Brasília. Todos os carimbos são guardados lá. E a gente tem acesso a ver isso, se eu for nesse museu. Acesso a ver, mas você não pode usar mais o carimbo, entendeu? Não, usar o carimbo não, mas eu chego a ver. Chega a ver, tem umas gavetinhas lá que Museu de Brasília, todos os carimbos. Em Brasília? Museu do Correio? Brasília. Museu dos Correios em Brasília. Tá ótimo, obrigado. Silvio, oi. Muito obrigado a todos. Só por um agradecimento, agradecer a Filabras, certo, por essa oportunidade de demonstrar o trabalho do meu pai. E sempre coloco à disposição. Quero agradecer a minha irmã, meu irmão, a minha sobrinha que deram uma mão hoje para essa transmissão, certo? Agradecer a todas as pessoas presentes. Saudações filatélicas a todos. Valeu, Silvio. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado a você. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. E foi obrigado. Muito obrigado.